A Tal é uma das primeiras experiências que tem em termos de rede de produção televisiva latino-americana. Ela começou com esse esforço de circulação de conteúdo, fazendo praticamente garimpando nos países da América Latina o que se fazia em termos de audiovisual, sem muito ligar para critérios de estética e de linguagem, simplesmente para ver como registro o que era feito na América Latina. Então, a partir desse esforço, já se criou uma heterogeneidade de conteúdo e principalmente de vozes muito grande, o que a gente não tem, infelizmente, nos canais, na televisão hegemônica, né? Nesse conteúdo que tem uma menor representatividade, digamos, dessa cultura. E tão pouco se fala em América Latina numa representação hegemônica televisiva. Isso muito tem a ver pela própria história como surgiu a televisão nos países da América Latina, que partiu do modelo mais econômico, comercial, do que cultural e diverso, né? Então, isso acabou até sendo o ponto que motivou a criação de um projeto como a Tal, que começou com esse nível de acervo, de garimpar esse conteúdo na América Latina, e depois chegou no nível de coprodução televisual. A partir da Tal, a gente pôde conhecer um pouquinho mais, e os próprios países, as televisões, puderam conhecer um pouquinho mais do que se produzia, em termos de produção independente, e também das televisões públicas latino-americanas. O lugar comum da cultura latino-americana na Tal é justamente nessa diversidade que a Tal nos traz. Na plataforma do seu site, da Web TV, você percebe a diversidade de gêneros, estéticas, de conteúdos, mas a Tal surge praticamente como uma forma cultural, né? De se dizer, principalmente, significar a América Latina, não como uma cultura una, mas como culturas, como diferentes culturas que compõem a região. E o lugar da América Latina, o lugar comum que a gente pode pensar num ponto que converge, é justamente essa reafirmação local, reafirmação da região. Se percebe no conteúdo veiculado a questão dessa representatividade das minorias, essa necessidade de colocar essas culturas, esses pequenos grupos em disputa por um lugar de representação. E a Tal, ela atribui esse lugar para esses grupos que não encontram espaços de representação em meios hegemônicos, com fins econômicos globalizadores, né? Então, Natal tem essa questão muito forte da comunidade. Você vê a representação de grupos, de comunidades que você não veria e muito menos pensaria e teria reflexão do que seria a América Latina no meio de toda essa pluralidade, essa interculturalidade que audiovisualmente a Tal nos traz através dessa cooperação entre as televisões públicas associadas. A relação entre a Web TV e os canais associados da Tal é por conta de toda a circulação de conteúdo promovida pelos canais associados, por mais de 200 canais de televisões públicas, educativas e culturais que circulam na Web TV da Tal. A Web TV não é uma definição do que seria a Tal em si mesma. A Web TV é uma das frentes de atuação da Tal, porque esse conteúdo das TVs que fica disponível para o usuário também poder procurar por demanda própria ou de interesse no banco de arquivos audiovisuais da Tal, ele também circulou na grade de programação das TVs. Nem todo ele, mas parte desse conteúdo sim. Principalmente as coproduções que circulam entre os canais que coproduzem uma série, um programa. Esse conteúdo também é disponibilizado na web. No entanto, na web tem uma relação mais interativa com o público consumidor, né? E a questão principalmente da desterritorialização desse conteúdo. Enquanto que nos canais associados, nas janelas, elas ficam na área de sinal de cada TV. Então, essas coproduções, elas tem esse duplo caminho, né? De circularem nas janelas televisivas para uma formação de público territorial de cada país, de cada nação, mas também no site, na Web TV, elas podem ter esse fluxo mais global, né, de circulação do conteúdo. Então, seria basicamente essa relação, mas lembrando sempre que a Web TV é uma das frentes de atuação e não a que define a Tal como um todo. A Tal é mais uma entidade que articula essas diferentes frentes, que é a produção, a distribuição do conteúdo, a exibição tanto na Web TV quanto nos canais,
E isso que move e que converge, aí nos faz ter visualmente nessa web TV a gama de produção que se tem em termos de América Latina, principalmente nas televisões.